Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão bem nessa noite? Graças a Deus. Tenho certeza que sim. Quem está em Cristo sempre está bem. Ainda que o vento balance, a tempestade alcance as nossas vidas, mas com Cristo é melhor estar no barco com Cristo na tempestade do que você estar na tempestade sem Cristo, meus irmãos. Eu tenho a certeza que todos estão bem e posso afirmar isso. Irmãos, estou muito feliz essa noite, porque a gente que prega, a gente se preocupa muito, porque muitas pessoas hoje sentem medo, insegurança de ministrar a palavra do Senhor. Eu até entendo isso, que eu passei por essa fase, mas quando a gente tem um desejo no nosso coração de buscar o conhecimento, de aprender, não que isso venha subir para a sua cabeça, mas buscar conhecimento para combater as falsas heresias, seitas, falsos profetas, falsos pastores, falsos ensinos, a teologia ela é importante. Eu fiz o médio, eu fiz o básico e foi uma coisa sensacional, me ajudou muito para que eu conseguisse concluir pregações hoje. E quando eu vi o nosso irmão aqui falando, eu fiquei alegremente, porque a igreja do Senhor, ela é um conjunto, e nós não estamos num cristianismo de disputa de quem vai falar melhor do que o outro, não, a gente está junto nessa peleja. Porque o evangelho, irmãos, ele tem que andar em conjunto. Quando um estiver esmorecendo, o profeta chega lá, o caminho ele é longe, está longe, mas eu estou aqui com você. Você está cansado, mas nós vamos junto. Quando tem um, irmãos, é mais difícil, mas quando tem dois, a coisa ela vai para frente, irmãos. É em casal, é nas famílias, é no cristianismo, é em tudo, é na empresa. Quando tem pessoas fazendo junto com o mesmo pensamento, o diabo ele não alcança a sua vida, nem a minha, nem a palavra de Deus ele consegue derrubar, porque o Senhor ele quer nos ver unidos. E quando nosso irmão falou aqui, quem é Jesus para você? Aí eu aprendi na teologia, respondendo em um versículo para todo mundo aqui hoje nessa noite. Está lá em João 6,14. Jesus para mim e para você, ele é o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Glória. E o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Tem coisa melhor do que tudo você ter uma pessoa que vai guiar os seus passos, que vai te levar para a verdade e que ainda vai te dar uma promessa de salvação? Pronto, Jesus para nós ele é isso, o caminho, a verdade e a vida. E quando o nosso irmão também subiu aqui em cima, eu percebi que ele estava estudando. A gente percebe, falou uma coisa muito interessante. Tem crente imaturo, irmãos, que quando vê você em algum lugar que não é agradável para crente estar, ele julga, como ele estava explicando aqui nessa noite. E eu digo pelo contrário, como ele disse também, não é o lugar que vai identificar quem você é quem você é que vai influenciar o lugar. Você ir para lugares que só tem crente, é fácil você brilhar no meio de crente, porque também só tem crente ali, só tem luz. Agora você chegar num lugar onde tem pessoas famintas, que precisam de libertação, de ajuda, tem sede de salvação, tem sede da palavra do Senhor, precisando de você, você não vai porque os irmãos vão te julgar. Deixa os irmãos para lá, irmãos, vai lá e seja sal, seja luz, seja diferente. É você que é para estar lá para influenciar aquele lugar. Você é um privilegiado só no fato de você estar aqui nessa noite. Não me importa porque a mocidade não está, os adolescentes não estão, tem poucas pessoas. O que eu não me importo é porque a presença de Deus já se manifesta nesse lugar. E se a presença de Deus se manifesta nesse lugar, eu posso ter certeza que o Senhor está cuidando de você e de mim e da liderança que está aqui atrás, meus irmãos. Eu me alegro porque o pastor não está, mas os irmãos estão correspondendo bem, representando o nosso pastor da igreja. E isso tem uma recompensa, irmãos. E eu afirmo e tenho certeza, aquele que ajuda o nosso pastor, a obra da igreja, o Senhor, ele sabe o que você precisa e vai dar na hora certa. Porque você colocou o desejo no seu coração de fazer o que é agradável ao Senhor. Irmão, continua nessa sua força. O Senhor vai te levantar no ministério da palavra. Você vai ser mais um soldado junto com nós. E nós vamos se alegrar quando o irmão estiver aqui ministrando. Você vai receber o convite, fica tranquilo. Glória a Deus. Eu vou chamar, vai ser Deus. Deus vai chamar você à vontade e vai ser uma glória de Deus, e você vai ser convidado para outros lugares também. Vai até se cansar, mas vai falar, eu quero obedecer, é a vontade de Deus. Tem coisas grandes para você, viu? Através do que eu vi aqui hoje, tem coisas grandes. Amém? Abra sua Bíblia comigo, livro de 2 Reis, capítulo 2. Eu estava na minha casa orando, pedindo para que o Senhor viesse me revelar, porque todo pregador, quando ele tem sabedoria em pregar, irmãos, ele pede o que o Senhor quer falar naquele lugar e qual é a necessidade
que o Senhor tem naquele lugar, quando o pregador tem sabedoria de pedir para que Deus venha revelar a palavra no seu coração. E o Senhor me disse, fala para eles as 4 escolas do cristão que eles têm que saber nessa noite. 4 estágios, irmãos. Está no livro de 2 Reis, capítulo 2. Vamos tratar desses 4 tipos de assunto hoje. As 4 escolas da vida, irmãos. 2 Reis, capítulo 2, o versículo 1 até o 6, meus irmãos. Livro de 2 Reis, capítulo 2, o versículo do 1 até o 6. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Elias é levado ao céu num carro de fogo. Versículo 1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomara o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu o sei, calai-vos. E Elias lhe disse Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomara o teu senhor por de cima da tua cabeça? E disse também: eu pensei, e o calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Podeis assentar em nome do Senhor. Irmãos, essa palavra que eu acabei de ler aqui trata-se da vida de um profeta Elias, ao qual todos nós sabemos que ele foi elevado num carro de fogo, foi arrebatado já direto para o céu, que até hoje não acharam o corpo dele, e nem vai achar, porque foi o Senhor que levou. E também Enoque, também no Antigo Testamento, em Gênesis, também teve o seu corpo trasladado, e ninguém encontrou esses 2 corpos até hoje. A Bíblia diz que também há uma probabilidade que serão esses 2, as 2 testemunhas que virão no arrebatamento para anunciar a palavra do Senhor. É bem provável, irmãos, a natologia ensina isso também. Mas não é isso que eu quero tratar nessa noite. Nessa noite eu quero trazer 4 assuntos interessantes dentro dessa passagem magnífica sobre Elias e Eliseu, que andavam juntos. E tem 4 ensinamentos importantes. O primeiro: Elias levou Eliseu para Gilgal. O que significa Gilgal? Gilgal significa primeiro amor. Tudo que se trata primeiro amor, irmãos, dentro do Evangelho, é quando você aceita o Senhor Salvador como Jesus Cristo como Salvador, mas também você começa a ter curiosidade de saber quem é Jesus, quem foi Jesus, quem é esse Jesus, o que ele é para mim, o que ele significa para mim, o que ele pode fazer por mim. Quando nós estamos no primeiro amor, a gente começamos a ficar com sede de saber quem é Cristo. Cristo nessa noite nada mais é do que aquele que nos chamou do lamaçal do pecado para uma vida transformada no seu sangue, para uma grande promessa de salvação. Mas também Cristo nessa noite é aquele que você entrou aqui nessa noite triste, abatido, e transforma a sua tristeza em alegria em questão de segundos. Gilgal, irmãos, é um lugar de primeiro amor. Foi aonde a Arca da Aliança estava guardada. Foi também aonde a Arca da Aliança estava quando o povo estava rodeando as muralhas de Jericó. Tudo que representa Gilgal, irmãos, é o primeiro amor. Quando se trata de primeiro amor, é uma coisa bem delicada. Quantas pessoas hoje já perderam essa essência? Primeiro amor de louvar, primeiro amor de pregar, primeiro amor de vir para a igreja, prestar um bom culto ao Senhor. Às vezes você está aqui
mas ainda não está prestando um bom culto como o Senhor deseja. Mas eu te entendo, porque as pancadas da vida, as provas da vida, irmãos, nos machuca tanto, que nós ficamos sem força, ficamos fracos, desanimados, tristes. Mas hoje, nessa noite, eu venho te dizer que a escola de Gilgal manda te dizer nessa noite, aquilo que você sentiu e você sentia e hoje não sente mais, o Espírito Santo está te renovando nessa noite, te colocando esperanças, voltando a acreditar novamente do zero como você começou e cresceu e de repente parou no meio do caminho. Nessa noite o Senhor te coloca no caminho de Gilgal, para você lembrar quantas coisas boas o Senhor fez na sua vida, e hoje você está na prova, precisando de uma resposta de Deus. Ela ainda não chegou, mas Ele te dá o primeiro amor hoje, para você entender que Ele está no controle e Ele tem o poder da sua vida. Gilgal é o primeiro amor, irmãos. Segunda escola, segundo estágio, Betel. Betel significa casa de Deus. O salmista Davi disse assim, no Salmo 27 e o versículo 3: uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu o buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, contemplar a sua formosura e aprender os seus caminhos. Irmãos, só consegue dizer isso quem tem desejo de aprender, desejo de estar, desejo de ser um verdadeiro adorador. Somente Davi se derramou e se prostrou diante da presença de Deus, e nunca ele queria mais saber de sair. Sabe por quê? Porque Davi sabia onde estava o seu caminho de salvação, estava em Deus. Tanto é que quando ele pegou, irmão, ele se arrependeu verdadeiramente. Ele não queria cair na mão dos homens. Se caísse na mão dos homens, ele morreria. Mas ele caiu aos pés de Deus, se humilhou para Deus, pediu perdão para Deus, e tanto é o segundo coração de Deus. E Deus ainda diz: achei a Davi um servo de Deus, a qual cujos olhos me agradam. Sabe por quê? Ele errou, mas Deus viu arrependimento de coração. Aleluia. Ei, irmãos, o irmão falou aqui hoje nessa noite, não somos perfeitos, somos todos imperfeitos, aprendendo com pessoas imperfeitas a buscar uma perfeição. Olha como Deus está falando, somos todos imperfeitos, aprendendo a buscar a perfeição. Mas muitos hoje sobem o seu ego querendo ser melhor do que o outro. Isso não existe. O que existe é nós buscar uma vida de santidade, é renunciar a cada dia para que nós venhamos fazer a vontade do Senhor. E quando eu falo da escola de Betel, irmãos, que representa a casa de Deus, um período de preparação. Na igreja nós temos discipulado, temos ensinos, doutrina, oração. Você está sendo preparado, está sendo amaciado, está sendo um vaso na mão do oleiro, para que você venha ser preparado para o mundo aí fora. Aqui você aprende, lá fora você é afrontado, lá fora você é machucado, lá fora você é perseguido, lá fora você é invejado, lá fora ninguém está te vendo. Aqui você está sendo preparado porque você sabe quem está te vendo, e quem te representa é Deus, que vai te mostrar quem você é lá fora. Aleluia. Então Betel, irmãos, nada mais é do que a casa de Deus, e é em Betel a qual nós aprendemos a ter o desejo de conhecer mais a Deus. Nós aceitamos, mas precisamos conhecer a cada dia. Coisa boa, irmãos, quando nós temos um encontro com Deus verdadeiro. Jacó, antes de conhecer a Deus, ele teve um encontro em Betel, lutou com um anjo, conheceu a Deus de verdade. O nome dele de Jacó era tão ruim, teve que trocar até o nome dele para Israel, irmão. Por quê? Lutaste com Deus, lutou pela bênção do Senhor. O Senhor falou: agora tu não chamas mais Jacó, porque tu era enganador. Agora tu és Israel, porque tu lutaste para a tua bênção. A partir daquele dia, irmão, Jacó não fazia as coisas que ele fazia mais. Ele passou-se a entender que só existe um único Deus a qual podia transformar a sua vida. E ele teve uma vida transformada, e através da sua vida o Senhor restaurou toda a sua casa de Israel. Aleluia. Terceira escola, irmãos, Jericó. Essa eu gosto muito. Jericó, irmãos, significa
lugar de conquista, lugar de desafios. Jericó significa um período de desafios. Quem é que não tem desafios aqui? Todos nós temos. Quem é que não está passando no processo de Deus? Todos nós passamos. Quem é que não passa por lutas? Todos nós passamos por lutas. Só que há um detalhe em Jericó, que quando nós estamos dentro da luta, da guerra travada, irmãos, nós achamos que nós estamos sozinhos. Mas pelo contrário, dentro dessa sua peleja, eu vou te provar biblicamente que tem alguém que está pelejando antes de você chegar na peleja. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Quando Moisés está diante do Mar Vermelho, ainda não aberto, Faraó está vindo atrás para buscar o povo para ser escravo do pecado de volta lá no Egito, e o povo murmurando, mas Moisés ali, tendo entendimento de Deus, toca nas águas. Moisés tocou nas águas e o mar se abriu. Mas só que antes do mar se abrir, Deus disse assim para Moisés: ei Moisés, fala para o meu povo que essa peleja a qual vocês estão pelejando não é de vocês, mas essa peleja é de mim, eu, o Senhor, que sou o que eu sou na vida deles. E hoje mesmo nós vamos abrir esse mar, vocês vão passar em terra seca. Eu não sei se você entendeu. Está doendo, está machucando, estão te perseguindo, você está num beco sem saída. Nesta noite o Senhor manda você tocar nas águas, que o mar vai se abrir, você vai cantar o hino da vitória. Aleluia! Jericó, irmãos, é um lugar de luta, de conquista. E nessa noite eu mando te dizer: você nasceu para conquistar os teus sonhos e projetos de vida nesta noite. Deus está neste negócio, irmão. Basta entrar no caminho e nunca mais pensar em sair do caminho. Fica no caminho, que o Senhor vai abrir as portas. O Senhor vai buscar quem tiver que buscar do desejo do teu coração para estar na casa do Senhor, através da tua oração. Aleluia, Jesus, maravilhoso. Tanto é verdade, irmãos, que os muros de Jericó, quando foram derrubados, Deus estava dando estratégia para Josué. O povo estava dando volta. Sabe o que isso significa? Que aquele desafio que você está enfrentando hoje, e você fala: Senhor, já estou me cansando. Nem deu 3, 4 voltas ainda, já está se cansando. Senhor, não aguento mais. É tanta luta, tanta conta para pagar, as coisas estão ficando difíceis, os filhos estão começando a ficar desobedientes. Irmãos, não é os seus filhos que estão ficando desobedientes, é a sua fé que está desfalecendo. Porque se você acreditar hoje do que pode acontecer lá, o Senhor Ele trata lá e traz para cá através da sua força. Nessa noite o Senhor está te renovando um espírito de determinação. A irmã Mônica pregou aqui no culto antepassado, e eu memorizei. Gosto muito de falar daqueles 12 espias. 10 voltaram, 2 acreditaram. Só que os 10 que voltaram preferiram o caminho mais fácil. Não queria enfrentar desafio, irmãos. Queria o caminho mais fácil. Apredejar Josué e Caleb e ficar ali. Só Josué e Caleb pensou diferente. Se o Senhor prometeu, e se o Senhor se agradar de nós, nós temos todas as certezas que nós vamos entrar naquela terra que emana leite e mel. Foi o que o nosso irmão disse aqui. Aquilo que o Senhor prometeu, fica tranquilo, porque Ele é fiel e justo e verdadeiro para cumprir a boa obra que Ele começou. E você tem desfalecido e você quer parar, mas o Senhor que Ele quer continuar e terminar a boa obra que Ele começou em ti. É em Jericó que as lutas começam, irmãos. Os desafios vão começar, mas saiba você que nesse desafio você não está sozinho. O general de guerra já está na frente da batalha. Glória! Davi tinha condição fisicamente de enfrentar o gigante Golias? Não. Um jovem de 17 anos viu um monte de homens fortes, mas covardes, que não queriam enfrentar o gigante porque sabiam que iriam morrer. Homens de pouca fé. Mas Davi, tudo que ele sabia fazer, cuidava de ovelhas no pasto, lutou com o urso, lutou com o leão, não queria nenhum armamento. Mas Davi falou uma coisa bem importante:
esse gigante Golias, ele não está desafiando somente o povo de Israel. Ele está desafiando o exército do Deus vivo. Ele está desafiando o Senhor. E se ele está desafiando o Senhor, eu me coloco como canal de bênção para enfrentar esse gigante. Davi sabia quem ia derrubar o gigante, não era ele. Era o próprio Senhor dando condição para Davi para encarar aquele gigante de frente. E aí? Vai ficar com medo de enfrentar os seus problemas? Vai ficar com medo de encarar os desafios da sua vida? Vai ficar se queixando que as coisas ainda não se aconteceram? Vai ficar se culpando? Vai ficar se vitimizando que as suas dificuldades estão ficando difíceis? Ou você vai começar a enxergar a partir de hoje que o general está lá na frente te chamando para uma boa obra que ele quer terminar? Aleluia, Jesus. Aleluia. Jericó, irmãos. Foi em Jericó também que aquela prostituta Raabe, quando viu aqueles espias sofrendo perigo, ela teve sabedoria e estratégia também de guardar aqueles homens de Deus para chegar até a terra prometida. Ela escondeu eles e aquele povo entrar ali, não acharam eles. Ela os guardou. E através daquela atitude que ela teve de guardar homens de Deus, toda a sua casa foi salva. Eu não sei se você entendeu. Ah, Senhor, eu estou cansado, não estou aguentando. Deus hoje está te dando estratégia no seu íntimo, no seu particular, através da sua oração, quando você dobrar o seu joelho dentro da igreja, na sua casa. Deus vai te revelar uma estratégia para você vencer e receber a sua vitória. Não eu vou falar, o Senhor vai te revelar em oração a estratégia que tu precisas para vencer o teu combate. Palavra revelada, meus irmãos. É em Jericó que nós temos que lutar as conquistas que Deus tem para nós. Não desista. Tem um psicólogo chamado Augusto Cury que ele diz assim: não tenha medo do caminho, tenha medo de não poder caminhar. Se você pode caminhar, irmão, você está andando, caminhe, enfrente lutas, enfrente desafios, mas saiba você que o general está na frente. Jesus está na frente, no caminho, te levando e te guiando e te protegendo. Eu já falei aqui uma parábola do homem que estava sentindo as pegadas na areia e de repente não tinha mais. E ele questionou aquele homem: Senhor, quando tudo estava bom, tu estava do meu lado, agora que está tudo difícil, cadê o Senhor? E o Senhor disse: tu não está mais vendo as pegadas porque eu não estou do teu lado? É porque eu estou te carregando no meu colo, rapaz. Você não está mais sentindo Deus na sua vida? Você não está mais sentindo o Senhor que Ele está prosperando nos seus caminhos? É porque Ele está te sustentando com a palma da sua mão e te segurando para que você não venha cair. Glória! Não questione a Deus, meus irmãos. Pelo contrário, ainda que esteja tudo mal, fale que está tudo bem. Faça como aquela mulher com o seu filho já morto em seus braços. Ei, mulher, como vai? Vai tudo bem comigo, com meu marido, com meu filho. Mas ele estava morto. Ela estava levando ele para ser ressuscitado, porque ela sabia, não foi eu que pedi esse filho, o Senhor me deu, então está aqui agora, resolve. Coloque a sua causa nas mãos de Deus, porque Ele quer resolver cada situação da tua vida nesta noite. É em Jericó, irmãos, que começam as suas lutas e os seus desafios. A partir de hoje, entra nessa escola de Jericó, encare o desafio com ousadia, com determinação e garra, porque o Senhor está com vocês, igreja. O Senhor está com todos vocês. Não desfaleça os vossos corações. Deus está levantando os profetas, está levantando dirigentes, homens tementes a Deus. A obra não vai parar se nós desistirmos, ela vai continuar. O que vai acontecer é que nós vamos atrasar a promessa de Deus. Se você parar, vai chegar outro, não tem como. Não pare nessa noite. O Senhor quer usar é você mesmo. Eu não sei falar, não sei pregar, não importa, mas você tem ainda uma chama acesa dentro do seu coração nessa noite. Não deixe que essa chama jamais se apague, meus irmãos. Livro de Levítico. Os sacerdotes daquela época, quando acendia o fogo, aquela chama, eles faziam uma fila assim, ó. Era um assoprando o fogo para que a brasa não venha se apagar. Porque se a brasa se apagasse, tinha que chegar outro já começar também a soprar mais para o fogo não se apagar. Sabe por quê? Não podia se apagar o fogo, irmãos? Porque se o fogo se apagasse, a presença do Senhor não se manifestava mais naquele lugar.
que eu quero dizer para você nessa noite? Não deixe que o teu fogo do Espírito Santo no teu coração nessa noite venha se apagar, porque a presença de Deus ela sai, irmãos, e aí você vai ficar como Saul, já perdido na vida. Nessa noite Deus manda te dizer: deixa essa chama queimar e arder em seu coração, porque eu sou o Senhor que estou colocando em ti, para que você venha fazer coisas boas para o meu santo nome. A chama tem que permanecer acesa, não pode se apagar. Os sacerdotes tinham que fazer firme, irmãos, e continuar soprando, não deixar o fogo se apagar. Se deixar se apagar, a presença do Senhor ia embora. Salmista Davi também no Salmo 51 dizia: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, porque sem ele eu não sou nada. Então, irmãos, fica na escola de Gilgal, fica na escola de Betel e fica na escola de Jericó. É um processo, irmão. Dói, machuca, é difícil, mas você tem que saber que quem te chamou foi Deus. Quem está te preparando você é Deus. E eu ainda quero ver muitos irmãos sendo usados na presença de Deus aqui nesse lugar. E eu vou ver, irmãos. Não é você que quer, Deus ele vai te preparar e vai te exaltar, vai te escolher e vai te mostrar a sua identidade no cristianismo. É a promessa de Deus, irmãos. Deus ele dá honra para aqueles que têm um desejo no seu coração de buscar ao Senhor. Escola de Jordão. Jordão é o quarto estágio. Já falamos de Betel, falamos de Gilgal, Jericó, agora Jordão. Jordão, irmãos, foi aonde Jesus foi batizado no Espírito Santo. Foi aonde o povo se arrependia de pecados. Jordão também, irmãos, foi uma história bem marcante no livro de Naamã, está em Reis também, capítulo 5, onde Naamã teve que dar os 7 mergulhos. Jordão significa o nosso período de maturidade. Depois que você já passou Gilgal, passou Betel, passou Jericó, você já chegou no processo de um grau de maturidade. Você já tem uma experiência a mais com Deus. Você já está mais preparado para combater as hostes malignas aí fora. É um grau de maturidade. Você já começa a perceber e entender as coisas, ter discernimento do Espírito Santo, de saber discernir o que convém e o que não convém. E foi o que Naamã teve que passar a entender também, pelos seus 7 mergulhos. Ele podia ir para o melhor rio de Damasco, mas o Senhor o levou no Jordão, um lugar sujo, para ele mergulhar, para ele entender que ele não era ninguém diante dos olhos de Deus. Naamã mergulhou, irmãos. Cada mergulho que ele dava, ele entendia algo. Preciso quebrar o meu ego, preciso quebrar a minha autoridade, porque agora eu conheço um que tem autoridade. Preciso quebrar o meu orgulho. Naamã foi curado no Jordão, irmãos, um grau de maturidade. O crente, quando ele tem maturidade, irmãos, ele não sente inveja, não sente provocação, irritação. Ele quer que a obra do Senhor seja cada vez mais abençoada quem estiver na frente do trabalho. Hoje estamos vendo uma época, se você ouvir uma palavra mal colocada, já vou lá para o Parque Paulista, já vou lá para o Jardim Astúria, vou sair dessa igreja. Irmãos, isso é grave. E eu vou te provar biblicamente. Se você não ficar no lugar que Deus te colocou até ele dar a segunda ordem, a gente paga preço, irmãos. Eu sempre gostei dessa igreja. Eu comecei aqui em 2008. Tive que sair por uma promessa de Deus, e o Senhor me trouxe de volta depois de 15 anos. E hoje eu tenho que ficar aqui, irmãos. Ai de mim se eu sair, se Deus não permitir. E quem estiver saindo, se não for a vontade de Deus, irmão, vai ter que voltar, porque a promessa de Deus ela trava. Quem estiver saindo por status, reconhecimento, fama, está saindo enganado, irmão. Tem que sair para fazer a vontade de Deus. Vou te provar biblicamente, Lucas capítulo 24, e o versículo 49 diz assim, Jesus falando: ficai em Jerusalém, igreja, até que do alto sejais revestido de poder. Naquela época, de 500 homens, sabe quantos que ficaram? Você vai achar no livro de Atos, 120 perseveraram na promessa. Os outros demais caíram fora. É diferente de hoje? Não. Tem muita gente que está bloqueando a promessa de Deus para buscar fama e status, e por causa de uma coisa, um desânimo, por falta de maturidade de conhecer a escola do Jordão, acaba caindo fora, abandonando a obra. Deus vai levantar outro? Vai, mas Deus queria aquela pessoa ainda.
E a pessoa continua querendo sair, fazer suas próprias vontades, sem consultar a Deus, como fez Josué no capítulo 8. Entrou aqueles 2 homens e fez um estrago ali em Israel. Por quê? Josué não consultou a Deus se era de Deus ou não aqueles homens ficarem naquele lugar. Ei, igreja, quer ter confirmação de Deus? Entra no caminho de oração. Deus não vai te deixar nem confundido e nem enganado. Pelo contrário, Ele vai te revelar o que você deve fazer nas suas escolhas. Aquilo que você está escolhendo hoje para a sua vida serão as consequências boas no futuro amanhã. Então guarde essas 4 escolas para a sua vida, irmãos. Betel, casa de Deus. Gilgal, primeiro amor. Volte a isso. Jericó, enfrente desafios nessa noite. Vá à luta de conquistas, irmãos. E Deus está com você. Jordão, grau de maturidade, grau de entendimento. E falando um pouco de Eliseu e Elias, para fechar, que Elias, quando estava recebendo o chamado de Deus para ir nesses 4 estágios, para ser preparado para um redemoinho, para ir embora, Eliseu já estava andando com ele. Eliseu estava andando com ele. Não cede aos pés de Elias, mas nem por um segundo. Sabe por quê, irmãos? Elias tinha visão espiritual. Ande com pessoas boas, pessoas honestas, pessoas verdadeiras, pessoas amigas, pessoas que queiram crescer, pessoas que vão pensar como você pensa, que você vai se tornar influente igual elas. Elias não saltava dos pés de... Eliseu não soltava dos pés de Elias, mas nem que desse. Por quê? Ele sabia com quem ele estava andando. Será que nós sabemos, irmão, com quem nós estamos sendo acompanhados? Com quem nós estamos andando aí fora? Irmãos, vamos vigiar, irmãos. É com quem você anda, é o que vai te fazer progredir na sua história. Se aproxime da sua família, homens tementes a Deus, só vai ter crescimento, irmãos. Se envolva mais com a obra do Senhor. Porque enquanto ele não subiu, Eliseu não saiu dos pés dele. Tanto é que ele falou: o que queres que eu te faça? Eu tenho que ir. Eliseu podia pedir muito bens materiais, mas não foi isso. Ele só falou assim: Elias, quero porção dobrada. Tudo que Elias fazia e muito mais, Eliseu recebeu, irmãos. Tanto que ele era boiadeiro, e de boiadeiro passou a ser profeta. Deus, ele muda a nossa história de um piscar de olhos, irmãos. Talvez você está estudando para ser enfermeira, advogado, o senhor está preparando coisa mais alta ainda, até quem sabe presidente do Brasil, para mudar essas leis, para proteger o evangelho. Você pode ser tudo isso, irmão, se for a vontade dele. Não duvide da vontade de Deus para a sua vida e para a sua família, não. Se é o que Deus quer, Deus ele vai fazer. Mas vamos nos colocar na brecha, irmão. Não vamos esperar o Senhor apertar o nosso chamado. Vamos se colocar na brecha como fez Neemias. Quando os muros estavam caindo, ele chorou e lamentou e jejuou e foi de frente com o seu rei ali e pediu para ir para a cidade para ajudar o seu povo. E Neemias não esperou ninguém chamar, ele se colocou na brecha. Estava numa posição de conforto, mas ele se colocou na brecha. E nessa noite, o Senhor ele chama para você andar junto com Ele. Vamos, irmãos, caminhar com Deus. Não que nós estejamos caminhando, mas vamos avançar mais ainda. Vamos avançar, irmãos, porque os desafios vão vir, as lutas vão vir, mas com Deus nós somos mais do que vencedores. Glória! E ninguém pode nos acusar, porque o sangue de Jesus justifica todo o nosso pecado. Amém, irmãos? Eu sempre agradeço também uma rica oportunidade nessa noite. Deus abençoe o nosso pastor Adinaldo, nosso presbítero Cristiano, homens de Deus estão aqui para ajudar o pastor. Estão nessa peleja aí, irmãos. Continue orando pela minha vida, eu também vou orar pela vida dos irmãos. E guarde essa palavra, irmãos. Fique nessas 4 escolas: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão, que você vai ter um caminho longo nessa terra dos viventes. E o Senhor vai bradar com promessa de Deus na sua vida. Amém?